Obrigada, ministro, por conversar com a gente. Eu sei que o senhor já estava ao vivo lá na CNN Brasil e topou conversar um pouquinho mais com a gente aqui no CNN Money. Muito bem-vindo. Muriel, quero agradecer o privilégio de nós conversarmos na tarde de hoje, lhe parabenizar pelo programa, sobretudo pela qualidade do conteúdo que tem sido apresentado por vocês. Cumprimentar Daniel, prazer poder conversar na tarde de hoje. Obrigada, ministro. Daniel, começamos com você. Faça as honras da casa. Obrigado, Muriel. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ministro, muito obrigado pela sua atenção, pela paciência de ficar mais um pouquinho, esticar essa entrevista que o senhor já estava dando aqui no bastidor. O senhor falou muito sobre o tarifaço, sobre estratégias de negociação. Agora, queria entrar um pouco aqui num assunto que dá um quentinho no coração de falar, que é a infraestrutura. E aí tem alguns pontos, ministro, bastante importantes. Eu queria começar pelo leilão, pela relicitação do aeroporto de Viracopos, que foi objeto ali de uma grande discussão. No final das contas, acabou se perdendo o prazo. Havia um prazo ali determinado pelo TCU até junho, julho. A ANAC perdeu esse prazo e aí a gente queria ter uma noção de como fica a situação de Viracopos diante disso. O TCU recomenda que agora se reinicie, né, para valer o processo de caducidade da concessão. É isso que está na mente, no radar do governo, ou ainda se analisa alguma alternativa para relicitar o aeroporto? Olha, nossa avaliação, eu estive recentemente conversando com o ministro Bruno Dantas. O ministro Bruno é um quadro muito qualificado. Expliquei a ele a necessidade de nós fazermos uma discussão mais ampla sobre o aeroporto de Viracopos. O aeroporto de Viracopos tem uma das melhores qualidades no atendimento do Brasil. E, na minha avaliação, é muito ruim para o país se a gente não chegar a um entendimento. Por quê? Porque esse processo pode ser judicializado. É um processo que pode demorar 2, 3, 4, 5 anos na justiça e, naturalmente, ter alguma descontinuidade na prestação de serviços da concessionária que está gerindo o aeroporto. Então, eu conversei com o ministro Bruno, não houve um acordo na SESEX Consenso, mas acho possível, né? E tenho conversado isso com a concessionária, com a ANAC, com o Ministério de Portos. Eu acho possível o relator poder capitanear um entendimento. E esse entendimento feito, quem ganha é o Brasil, porque o aeroporto de Viracopos hoje é um ativo do Brasil. Além de ser um aeroporto origem e destino, para você poder pegar o seu avião ou chegar ao estado de São Paulo, ele é estratégico do ponto de vista econômico. Por quê, Daniel? Os aeroportos brasileiros, e depois eu quero vir aqui conversar com você e com o Muriel com mais calma, a gente está lançando até agora nesse início de segundo semestre o programa Investe Mais Aeroportos. Nós estamos transformando os aeroportos brasileiros em hubs de negócios. Hoje no aeroporto você tem terminais de cargas, você tem shopping, você tem escolas, você tem estacionamentos, você tem lojas. Então você tem toda uma economia dentro do aeroporto que ajuda a ativar a economia da cidade. Então é por isso que a gente tem trabalhado para que ao final se chegue a uma solução construtiva e ao final a gente preserve um entendimento. Nós vamos trabalhar nesses próximos 30, 60 dias sobre, naturalmente, a coordenação do ministro do TCU, Bruno Dantas, para que a gente possa buscar um entendimento nessa pauta. Aproveito, ministro, para te perguntar justamente ainda sobre esse tema, para a gente entender como é que vocês estão avaliando essa perda de prazo pela ANAC e o que vocês podem fazer, como é que vocês estão avaliando para evitar que atrasos como esse se repitam. Olha, a gente está num processo de transição da ANAC. A ANAC tem excelentes quadros. Possivelmente o Senado deve votar a nova diretoria da ANAC, que são formadas por 5 membros, dos quais nós teremos 3 novos diretores agora no mês de agosto ou setembro. Estamos só aguardando a votação lá no Senado Federal e, naturalmente, a aprovação dos nomes, mas acho que a gente vai construir um bom segundo semestre numa agenda construtiva de um possível entendimento. A ANAC tem disposição para isso, o Ministério também, e sinto que o próprio relator Bruno Dantas. Então, agora, a gente não pode antecipar nada.
o TCU está em recesso, está voltando agora na próxima semana. Nós devemos ter uma reunião nos próximos 10 dias sobre viracopos e, a partir daí, a gente vai tentar exercitar um entendimento e uma proposta que possa ser construída sobre a liderança do ministro Bruno Dantas.